song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's write a love song. Well, it'll go la 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 la. Boa tarde, Pelotas. Estamos apresentando mais um programa UPACAF e a comunidade. Aqui a gente traz vários assuntos a respeito da comunidade. E hoje, aqui no meu lado, J. Cavalcante, né, meu amigo jornalista, radialista. Então nós vamos falar um pouquinho de história do meios de comunicação. J. Cavalcante, que há 40 anos, né, na profissão, já passou aí por várias rádios de Pelotas e também, né, sempre exercendo aí como funcionário público, exercendo a função de jornalista. Boa tarde, J. Cavalcante. Boa tarde, telespectadores do programa UPACAF e a comunidade. Através do convite do meu amigo Valdir, com a maior satisfação estou participando hoje do programa UPACAF e a comunidade. Programa esse que assisto sempre que posso, em casa, né? Para saber o que está ocorrendo no nosso município, a movimentação da comunidade em geral, principalmente dos bairros, né? Dos bairros da nossa periferia, tão sofrida, porque a gente sabe que por mais que faça o Poder Executivo, sempre deixa muito a desejar no que tange a infraestrutura, né, limpeza, patrulhamento nas ruas sem pavimentação. Mas vim bater aquele papo especial aí com vocês nesse sábado à tarde, através das imagens, né, da nossa TV comunitária, que também presta relevantes serviços à cidade aqui de Pelotas. Estou à disposição do amigo aí para a gente pautar qualquer assunto e, se puder informar, né, melhor ainda, ou numa parte de entretenimento, conversar com os amigos telespectadores sobre a vida, o dia a dia do radialista, do jornalista, a tecnologia, o avanço da tecnologia, né, a dificuldade hoje para muitos profissionais dessa área em voltar à atividade de radiodifusão, principalmente, mas, né, aos poucos, com o decorrer dos anos, a gente vai notando que o homem está perdendo espaço, e muito espaço, para a máquina, né? Nós trabalhamos em rádio, eu trabalho em rádio há 40 anos, passei por diversas emissoras, graças a Deus deixei sempre as portas abertas, fiz muita amizade através do rádio, sou grato, muito grato a isso, mas a gente vai notando que o contingente profissional vem diminuindo devido ao avanço da tecnologia. Eu comecei no rádio, nós tínhamos operador de áudio, sim, nós tínhamos operador da gravadora, o locutor fazia simplesmente a locução. Hoje as rádios estão se modernizando no que tange a tecnologia. Hoje o radialista faz mesa de som, ele faz gravadora, ele faz locução. Só que o salário é o mesmo, né? Sim, não aumentou nada, né? Não aumentou nada, só diminuiu o número de profissionais que eram utilizados para que o trabalho tivesse o seu andamento normal. É que, na verdade, nas rádios AM ainda continuava tendo o operador técnico ali, né, na parte ali de colocar no ar ali o radialista, o programa de jornalismo, que o pessoal pensa, mas rádio é só radialista. Não, no rádio também tem jornalismo, tem programa de jornalismo, que as informações saem dali, que o jornalista tem que buscar as informações, né, o que acontece no dia a dia da cidade, ou no Brasil, no estado, passando as informações, como é que está a questão climática também da cidade, né, tudo que acontece no país, né. Eu queria que tu assim falasse assim, qual é a tua experiência aí de 40 anos praticamente, né? As coisas vão mudando com o tempo, né? Nós, alguns anos atrás, nós prediletávamos a notícia local, já que a rádio é de Pelotas, a rádio tem que divulgar a situação real da cidade de Pelotas, as coisas boas,
também as coisas ruins, era a nossa intenção. E preenchíamos, através da redação, que nós temos, toda a rádio tem uma redação, um departamento de notícias. Também notícias de Brasília, para saber quais são os andamentos do Congresso Nacional, da Presidência da República. Né? E no caso, hoje, né, muitas emissoras de rádio não estão utilizando mais jornalistas profissionais aqui da cidade, porque buscam a informação direto no computador. Sim. De Brasília tem aplicativos que tu entra ali, tu escolhe a notícia que tu quer divulgar. No âmbito estadual também da mesma forma, né? A gente entra ali, o governo do estado já tem um aplicativo com todas as informações que nós possamos julgar necessárias, e mais trabalhoso é o nosso apanhado de notícias aqui da cidade, até porque os jornais têm um fechamento no dia anterior. E notícia não tem hora, né? Os acontecimentos ocorrem a todo momento. E o que ocorre? Nós temos que estar sempre em contato com a polícia, com o bombeiro, com a saúde, Secretaria da Saúde, com o SAMU, buscando aquelas informações mais recentes, que é para atualizar, no caso, o ouvinte, né? Ou o telespectador, sim, conforme for o meio de comunicação, e está interagindo, né? Está inteirado com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Eu queria saber também de ti, a tua experiência como funcionário público, que tu exercendo a tua função de jornalismo, né? Aonde que tu atuou aí, tanto na prefeitura como na Câmara de Vereadores, eu sei que tu também atuou, né? Quero também que tu nos falasse para nós aí. Sim, na prefeitura, contando desde o início, né? Eu tenho hoje em torno de 1985, se eu não me engano, para cá eu estou fechando 38 anos de atividade no ASCOM, Assessoria de Comunicação, e o nosso trabalho é um pouco diferenciado da imprensa local, né? Nós divulgamos o que a prefeitura faz. Cabe ao leitor, ao ouvinte, fazer a sua analogia e verificar a veracidade ou não da informação. Mas nós procuramos sempre sermos justos, né? Mas o nosso papel é divulgar o que o município faz. A crítica cabe à imprensa, aos demais órgãos de imprensa, né? Fazer, sim, a crítica, caso não concorde com o que foi divulgado através dos nossos releases, que são diariamente reproduzidos nos jornais, Diário Popular, também Diário da Manhã. Agora o Diário da Manhã parece que está só online. Agora, né? É só online, eu acho. Mas na época que eu comecei a trabalhar lá no ASCOM, Assessoria de Comunicação, nós tínhamos 3 jornais atuantes aqui na cidade. Era o jornal, o Centenário Diário Popular, o Diário da Manhã, desde 1979, né? Estava atuando aqui no mercado pelotense, e também o jornal Opinião Pública, isso, que era lá no bairro Fragata. E, em especial, nos solicitavam matérias a 0 hora, Correio do Povo, e a gente enviava, né? Ainda no tempo, eu quando comecei a trabalhar lá, é interessante, né? Eu comecei a trabalhar no ASCOM, nós redigíamos com a máquina de datilografia. Computador nem se cogitava a possibilidade ainda. E como não existia fotocópia, ou xerox, como muitas pessoas falam, nós colocávamos na máquina 2 carbonos para fazer 3 cópias da matéria, porque nós tínhamos que mandar uma cópia para cada jornal. Depois foi chegando primeiro o xerox, a fotocópia, depois foram chegando outros meios, né? Telex e qual é aquele outro também que era do telefone, agora me deu um branco, eu esqueci. Não é fax. O fax e tal, a coisa foi melhorando. Hoje o computador tomou conta, né, da atividade jornalística. Eu, quando comecei a trabalhar, por exemplo, lá no ASCOM, nós tínhamos fotógrafos, nós tínhamos laboratoristas, nós tínhamos o corretor, fazíamos a matéria, passava para o jornalista mais antigo fazer a correção,
né? Hoje o computador faz a correção, o jornalista faz foto com o próprio celular, pega o celular ali, fotografa. Então muita gente, foi o que eu falei no início aqui do programa, muita gente perdeu o seu emprego, né? O rádio também, nós tínhamos o operador de rádio, no outro lado do aquário, como nós chamávamos, tinha um locutor. Hoje, com exceção, eu acredito, da Rádio Pelotense, né, a grande maioria das emissoras até de AM, o locutor faz porque antigamente era só FM que o locutor fazia as duas atividades. Hoje o AM também aderiu, né? Redução de custos. Eu entendo em parte e discordo em outra parte. Por quê? Porque se nós vamos dar um aproveitamento maior para o profissional, o locutor vai fazer mesa e tal, poderia existir uma diferenciação salarial, um incentivo salarial, né, para que a pessoa pegasse com mais afinco, com mais vontade, que se dedicasse mais, né, até porque muitas vezes toca o telefone, o ouvinte diz assim, pô, os caras não atendem o telefone. Com todo o perdão, mas falando a verdade, muitas vezes nós somos obrigados a tirar o telefone do gancho ou deixar como ocupado, porque a atribuição é muito grande. Nós temos os comerciais para rodar na hora certa, nós temos a hora certa, nós temos a notícia, nós temos que selecionar as músicas que são solicitadas pelo ouvinte, né? E às vezes a gente está numa correria bárbara ali, e o ouvinte, carinhosamente, quando liga, ele depende da nossa atenção, ele quer a nossa atenção. Sim. Quer conversar, quer saber como é que está, ou às vezes está adoentado. Eu mesmo, em Rádio AM, eu tive muita audiência da terceira idade. Então, às vezes, nós temos que despender assim, de uma atenção, de um carinho com o ouvinte, porque o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho é a audiência que a gente vai adquirindo, né? E agora, com essas duas atribuições associadas, a coisa não fica muito fácil para quem trabalha na área, né? A gente tem que estar sempre correndo, fica bem complicado. Até porque tu tem que ali ler a matéria, o jornalista tem que ler a matéria ali, né? E tem que estar controlando para ver se o áudio está saindo certinho ali, né? Que sai para a rua, né? Através da tua voz, através do transmissor, tudo tu tem que controlar para ver se está saindo certinho ali, se tu mexeu na mesa certo ali, regulou, tem tudo isso aí, né, para fazer. Te fazer um programa musical não é tão difícil, mas para fazer um programa de jornalismo, que tu tem que estar atento ali na matéria, para te não errar e também acertando, fica complicado, né, se não tiver um operador. Já faz umas décadas, eu recebi um convidado, ele foi... eu estava, acho que na Rádio Cultura, um senhor que escreveu um livro, e ele foi convidado pela Universidade Federal para vir fazer uma palestra aqui em Pelotas e fazer o lançamento desse livro que ele tinha escrito. E ele me solicitaram um espaço, né, para divulgar no meu horário lá na Cultura. Eu liberei, não, pode vir, não tem problema nenhum. E eu tinha, na época, acho que em torno de 15 patrocinadores. Eram 15 patrocinadores e o que eu fiz, né? Eu peguei eu tinha já de cor, né, as empresas, eu dava a promoção, o nome da empresa, o endereço, o telefone, e o senhor, esse que estava do meu lado, ele estava procurando um telepronto, assim, ele achava que eu estava lendo em algum lugar aquilo ali. Ele disse, onde que o senhor leu esses comerciais todos? Eu digo, olha, eu não li, eu tenho isso de memória, eu tenho gravado, que são patrocinadores de algum tempo, e aí a gente vai decorando. Sim, já pega a experiência já nisso. Hoje já é bem diferente, hoje nós podemos ter no computador ali o texto e tendo uma boa visão, uma razoável visão, a gente vai lendo. Eu já sou ceguinho, já enxergo mal ali, já seria difícil, né? Sou meio ceguinho, por isso que eu uso óculos, né? Para ler eu uso óculos, né? Então eu ando sempre de óculos, mas uso óculos até para poder, né, enxergar. E agora, se tivesse uma coisa, eu não sei se eu estaria conseguindo enxergar direito, né? Porque aí tu tem que ter uma certa distância, mas hoje que o profissional usa. Aqui nada é decorado. Eu não fiz nenhuma pergunta em relação à entrevista que eu vou fazer com o Cavalcante. E eu nunca fiz com qualquer pessoa que eu trago aqui. É bom, a coisa mais que eu espontânea. deixo fluir o assunto. A coisa mais espontânea, a gente se sente mais à vontade também, porque
mesmo tendo alguns anos, né, algumas décadas de comunicação, sempre quando a gente fica perante as câmeras, o microfone, aquele bom profissional tem muita responsabilidade com o que faz. Por quê? Porque se nós errarmos, errar é humano, mas quem trabalha na comunicação tem que procurar não errar. Então, por mais relaxado fisicamente que nós estivermos, a gente sempre trabalha tenso. Sim. Porque, eu não posso errar. Até porque, Valdir, você faz 30 anos do seu serviço assim, com profissionalismo, da melhor forma possível. É normal, você é pago para fazer isso. Agora, se você erra, aquele erro tem mais evidência do que Sim. os 30 anos de serviço perfeito que você fez. Então, é difícil. Eu, pelo menos nesses 40 anos, quando estou no estúdio, eu estou sempre tenso. Sim. Estou sempre tenso, né? Porque eu não quero errar. Não quer dizer que eu não tenha errado. Eu errei muitas vezes, né? A gente mas vê eu procuro não errar. na própria Globo, no Jornal Nacional, a gente já viu grandes profissionais errando, né? Sim. Isso faz parte, né? Só não erra quem não trabalha. Né? Quem trabalha está propício a errar, né? Nós somos humanos, né? Ele passa uma notícia que não é aquilo ali, ele tem que retornar com a notícia quando ele volta do intervalo para dizer, não foi bem isso aí, estou corrigindo. Eu já vi grandes jornalistas, né, ali na Globo, ali no Jornal Nacional, corrigindo o erro da notícia que ele deu. Sim, normal. Hoje a gente vê mais, né? Sim. Porque antigamente nós éramos doutrinados, até no curso de jornalismo, que quando erras, toca o baile. Não tenta justificar o erro. Porque se tu tentar justificar o erro, ele vai aparecer mais. Sim. Então, se tu tiver principalmente leitura de notícias, né? A gente pega a Lauda e Pelotas, né? Por exemplo, Sim. a prefeita Paula Mascarenhas, não sei o quê, faz aquela... Errou, segue, não para, porque aí evidencia mais o teu erro. Sim. Hoje não, a imprensa está mais liberal. Cara, desculpem, nós erramos em tal forma e tal, mas antigamente a gente deixava passar, né? Sim. Até porque não tinha como também editar, não tinha como fazer, era ao vivo, né? O cara chegava, entrava no estúdio ali, acende a luzinha vermelha e prende ele bala. Não tem essa tecnologia que tem hoje. Que tem hoje, é verdade. Tem hoje, não tem como tu fazer, não tem como tu errar, tu tem que... Tá ali, tá tudo pronto, tu tem que estar preparado para quando abrir, no caso aqui no Nossa TV, abrir, né, a câmera, tu já tem que estar pronto para isso. Por isso que eu sempre fiz aqui, as pessoas dizem, Valdir, tu é a única pessoa de meios de comunicação que dá a liberdade do entrevistado falar tudo que ele tem que falar, entendeu? Assim, a gente já trouxe aqui deputado federal, trouxemos já deputado estadual, já trouxemos várias, né, lideranças políticas, já trouxemos prefeitos aqui, já trouxemos várias pessoas aí que a gente deixa bem à vontade, né? Até porque o convidado ele tem que passar o que ele faz, o que ele representa. O político é o que ele representa, o projeto que ele está fazendo, né? Tu tem que dar liberdade. TV é diferente de rádio. TV é entrevista, TV não é rádio. Se faz programas de participação. Sim, temos até tradicionais programas. Tem programas, mas o ideal é a entrevista, né? Eu procuro fazer, até porque é um programa que eu represento uma entidade. Eu não falo no meu nome, eu falo no nome da entidade. Então eu tenho que trazer convidados que possam passar alguma informação do meio da comunidade, do que está acontecendo na nossa cidade, no país. Agora, eu queria te fazer também outra pergunta, Cavalcante. Nessa tua experiência de anos que tu faz, naquela época mais antiga, tinha as novelas, porque não existia TV, tinha novela no rádio. Tinha, tu te lembra como é que funcionava? Radionovela, como é que funcionava? Tu tem um conhecimento? Sim, tenho um certo conhecimento. Claro, não quero dizer que tu não, 40 anos não, foi mais de 40 anos. Não, sei, eu até tenho uma confissão a fazer. Sim. Eu, desde criança, desde muito jovem, muito pequeno, eu sempre tive um gosto
pelo rádio, pela radiodifusão, muito grande. E eu dizia até para minha falecida mãe, eu vou ser radialista, eu vou ser jornalista, eu quero falar no rádio, eu quero aparecer na TV. TV eu trabalhei muito pouco. Tive uma passagem só por a TV Câmara, mas mais na área de redação e tal, não mostrava essa carinha feia para o pessoal todos os dias. E eu sempre, até eu participei de uma semana acadêmica na Universidade Católica, fiz uma palestra para os formandos, né, os jovens. E eu estava dizendo, todos vocês têm que ter consciência que o nosso mercado de trabalho está fechando, está mais seletivo, né, a concorrência é muito grande e às vezes se torna desleal, mas quem faz jornalismo, quem faz, seja rádio, televisão, jornal, tem que ter na veia o gosto por a profissão. Tem que ter o gosto por a profissão, porque a gente, para galgar alguns degraus, a gente tem muita dificuldade, padece bastante. E eu, desde guri, eu digo, não, eu vou ser radialista, e eu na época era ouvinte. A minha mãe ouvia muita radionovela na época, né? Sim. Anos 60, eu conto hoje 63 anos, eu sou de 24 de setembro de 1960. E naquela época estava lavando a louça, estava lavando a roupa, era o rádio ligado para as rádios novelas. Sim. Hoje até eu até entrevistei na Tupanci, muitos anos atrás, um pessoal antigo de radionovela. Eles participaram, acho que 1 hora do meu programa. Era o programa Tarde Especial, das 4 às 6 da tarde, aqui a Tupanci ainda era aqui na 15. E tinha fatos assim que eu achei extraordinário, que o assunto ia fluindo, né, conforme as perguntas. E vou contar uma passagem, até que um dos radioatores disse que eles estavam contando a história, né? E na época o locutor fazia a chamada para depois chamar os personagens teatrais, no caso, né? Do radioteatro. E o locutor disse assim, e no 8º andar de um arranha-céu, naquela época, 8 andares era um arranha-céu. Sim. No 8º andar de um arranha-céu, Paulo chega em seu apartamento e flagra a sua mulher lhe traindo com o melhor amigo. E aí entra o ator e diz assim, eu vou te matar. Né? E o sonoplasta, ao invés de botar a vinheta com os tiros, né, que dava pá, pá, errou a vinheta e botou uma vaca mugindo. Daí a vaca, e o cara, para não perder o ator, diz assim, não adianta tu te esconder atrás dessa vaca que eu vou te matar a facão. Pô, mas uma vaca no 8º andar de um arranha-céu era meio difícil. Né? Mas tem essas passagens que nessa entrevista o pessoal estava comentando, né? Mas o rádio se modernizou muito, a televisão também, as coisas estão muito diferentes do que da época que eu comecei. Eu comecei a minha carreira na Rádio Cultura Rio-Grandina, que agora voltou a ser Cultura Rio-Grandina. Depois eu vim para a Rádio Universidade. Trabalhei na Rádio Universidade e fazia esporadicamente alguns bicos para a Rádio Alfa. Depois eu fiz esse concurso público e comecei a minha atividade de jornalista na Prefeitura de Pelotas. Mas como pela legislação o jornalista tem a jornada de 5 horas. Eu trabalhava pela manhã na prefeitura e à tarde eu complementava a renda, né, com o rádio. Então eu tive 3 passagens pela Rádio Cultura, tive 2, não me lembro se foram 2 ou 3 por a Rádio Tupanci. Também trabalhei na Rádio RCC-FM, que depois foi comprada pelo Grupo Alegria. Aí trabalhei na Rádio Alegria, 90, 91 também na Rádio Alegria. Depois tive um bom tempo fora do rádio,
Aí fui convidado para trabalhar com o Samuel Melo na Rádio Cidade, que era a antiga Opinião Pública. Sim, sim. Aí trabalhei uns 3 anos lá na Rádio Cidade com o Samuel. E agora, por último, nós fomos contemplados com uma outorga. Tem a Rádio do Laranjal, Rádio Oficial, Rádio Lagoa FM. Inclusive o Birinha aqui, nosso colega da TV comunitária, atua também lá na Rádio Lagoa FM. O Valdir também já é meu convidado para fazer o programa dele lá também. E é um trabalho mais voltado à comunidade, né? A gente quer esclarecer mais a comunidade, quer abrir espaço para que a comunidade possa reivindicar, né? Possa elogiar. Não, a gente não vive só de reclamações, né? As críticas é o natural. E até estamos fora do ar agora por um bom período, porque aquele ciclone nos trouxe um prejuízo, sabe, significativo. E a gente está pensando agora em montar a torre e voltar à atividade. Porque também tem um outro fator, Valdir. Sim. Com as redes sociais, o rádio está sofrendo muito, tio. Sim. Porque o rádio vive de quê? Patrocinadores e de audiência. Quanto mais audiência, maior a chance de arrumar patrocinadores. Uma coisa puxa a outra. Sim. E hoje o pessoal tem investido muito nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e tal, uma série de outros, bota os seus comerciais, e acaba a rádio perdendo faturamento. E a rádio perdendo faturamento diminui custos, né? Então, aonde parte a diminuição de custos? No operacional. O operacional, o que significa? Bota para a rua. Pega o locutor, que nós falamos há pouco, o locutor faz a atividade do operador e a rádio economiza. E posso dizer, com o conhecimento que tenho, de alguns anos nessa atividade, que o que vem mantendo ainda as rádios AMs, parte das rádios comunitárias e FMs, ainda são as verbas públicas. Sim. As verbas públicas, porque o mercado está muito fechado. Eu mesmo falo, às vezes, até com um colega... E é também a questão da discriminação, né? Ser uma emissora comunitária, não, comunitária não vai nos dar retorno. Tem pessoas que pensam assim, ao contrário, facilita chegar na casa lá do consumidor, né? Porque quem é hoje que não assiste ou ouve, né, através do rádio? Não, e a rádio comunitária... Ela, desde o início, eu até fui contra isso, mas a coisa firmou dessa forma. A rádio comunitária tem valores, em relação a outras emissoras aí, irrisórios. Sim. Porque a rádio comunitária não quer obter lucro. A rádio comunitária tem que se manter no ar. Sim. E hoje, por menor que seja a emissora, o custo operacional é alto. Sim. Nós mesmo, com a Rádio Lagoa FM, estávamos trabalhando no Shopping Mar de Dentro. Ali você tem aluguel, tem condomínio, tem luz, tem internet, né, tem o ECAD, que é uma coisa que eu acho, me desculpem os artistas, mas é erradíssima, porque a rádio divulga o cantor e ainda tem que pagar para divulgar o cara. Sim. Tem ECAD, tem contador, tem um imposto, né? Então, para manter uma rádio no ar hoje, não é com meia dúzia de reais aí que a gente mantém a rádio. Tem um custo operacional. E hoje a busca de apoiadores culturais no mercado está muito fechada. Eu vejo o Laranjal ali. O Laranjal hoje está em pleno desenvolvimento. O Laranjal tem empresas grandes, de médio, pequeno, médio e grande porte, e tem empresas de grande porte lá do Laranjal, por exemplo, que a Rádio Lagoa FM é a rádio oficial do Laranjal. Sim. Tanto é que nós podemos transmitir da Ponte do Laranjal para a Colônia Z3. Nós não podemos entrar com um sinal da antena aqui na cidade, porque nós temos restrição de potência, né, área de abrangência. Então a rádio para o ouvinte do Laranjal. E eu conheço empresários lá do Laranjal que Deus Nosso Senhor ajude cada vez mais eles, que têm empresas
que vivem lá da comunidade do Laranjal, vendem materiais para lá, para condomínios e tal, e investe em rádios de fora. O cara paga, por exemplo, R$4.000 para uma rádio de fora de Pelotas, para anunciar a firma dele, e não paga R$500 para uma rádio comunitária, que é do bairro dele. Então isso aí vem dificultando a operacionalidade das rádios. Tá? Antigamente, quando eu estava na Alegria, de quarta-feira a sábado, era uma loucura, porque a gravadora da Alegria era na Matriz, em Novo Hamburgo. Então, todos os comerciais, a rádio sempre teve uma boa audiência, e tem até hoje, né? Todos os supermercados mandavam as ofertas. Sim, então, não dava tempo de mandar para gravar, porque naquela época... Tinha que ser ao vivo, né? Era ao vivo. E a gente pegava aquela... o texto ali, o comunicador, o radialista, que tinha que passar. De 15 em 15 minutos entrava uma lista, Supermercado Real e as ofertas dessa quarta-feira. Extrato de tomate, não sei o que tanto. Pai, tudo, açúcar, não sei o que tanto. Sim. Pá, rapaz, a gente sofria com isso aí, porque de 15 em 15, de meia hora, entrava 4, 5 listagens dessas, a gente tinha que dar no... Porque o tempo não para, né? Sim. E depois eles colocaram, eles já tem gravador aqui, eu acredito, aí fica mais fácil, tu pega o texto, grava uma vez ali, roda o dia inteiro, só bota no computador ali, dá um me lembro ali na Rádio Cultura, que eu trabalhei também na Rádio Cultura, e sempre... Aí também não é J. Cavalcante, JJ Soares, né? Nosso amigo Zequinha, que fazia parte da gravação, né? Isso. E da gravação dos comerciais que tinha na rádio, ou ele ajudava muita gente também, um artista, um músico que queria, ele gravava também, ele tinha... Eu lembro disso. Tinha a gravadora lá da rádio lá, né? Diferente do hoje, do que é hoje, era uma fitinha que tu gravava. Era uma fita que tu gravava, uma né? Fita, cassete. Não tinha DVD, não tinha nada disso. Não tinha. Vai um abraço aí pro Zequinha que está nos assistindo. Zequinha também. Todo sábado aí tá nos assistindo aí, é um grande profissional do meio de comunicação também. Ele já como Cavalcante também é um grande. O Zequinha é mais antigo do que eu na área de radiodifusão. Sim. Eu trabalhei na Cultura e o Zequinha realmente trabalhava lá na gravadora, e ele na época criou o programa Mesa de Bar, que era através do rádio, né? Sim. E ali na época para o Damasco, Madeleine, Gruta, e então fazia o programa ao vivo, mas pelas ondas da Rádio Cultura. E hoje ele faz por a televisão, né? Eu assisto sempre que posso o programa dele, Mesa de Bar. Ele dá oportunidade aos músicos da terra, todo um excelente trabalho que o Zequinha faz, já há alguns anos, né? Sim. Porque isso aí, quando ele começou no rádio, deve fazer mais de 20 anos. Sim. E eu acompanhava, né? Eu trabalhava na rádio, então sabia que era sábado pela manhã. Isso. Eu ia nos locais onde ele transmitia o programa, e até não sei se sabe, numa época, eu fui locutor comercial do Zequinha. Ele pedia para mim gravar os comerciais e as vinhetas lá do programa Mesa de Bar. Eu digo, não, cara, vamos lá, cara, colega de rádio, amigo, né? E aí ele trabalhava na gravadora, tinha alguns patrocinadores que queriam gravar uma chamada para botar no carro de som, igrejas que queriam... Sim. Aí o Zequinha passava para mim, olha, era um cachezinho que a gente recebia, né? O cara gravava, colocava... Sim, a locução, geralmente a empresa ela já não manda o locutor, tem que ter alguém ali da própria rádio ali que... Mas pro Zequinha nunca cobrei nada, né, Zequinha? Deve um cafezinho, pelo menos, Zequinha. Quando encontrar o Cavalcante aí, né? Não, mas ele paga. Quando ele me encontra, ele sempre paga o cafezinho. Zequinha, ele até me convidou na semana passada para participar do programa Mesa de Bar, mas tinha uma turma grande de músicos aqui. Aí ele me disse que sabe, não, rapaz, fica à vontade, né? Porque eu também ando sempre correndo, né? Sabe como é que é? Sim. Apesar de aposentado já há 7 anos, eu continuo na atividade, continuo trabalhando. E parar mesmo eu não paro. Enquanto Deus me der saúde, né? Sim.
e o ser humano me der a oportunidade, eu vou estar sempre em atividade, porque eu faço rádio porque gosto mesmo. Né? TV, muito pouco, né? Sou sincero em dizer. Tive até convites para trabalhar na TV. Na época tinha um colega meu que era diretor da RBS. Sim. E ele disse: Cavalcante, por que tu não trabalha na TV, rapaz? Tu tens uma voz boa. Era bem mais jovem. Sim. Tinha 20 e poucos anos. Aí eu fui fazer esse tal teste. Pô, cheguei lá para fazer o teste, tinha sem mentira, umas 25 pessoas. E eu disse para ele: Tchê, vamos embora, cara. Só tem cara cobra aí em TV. Sim. Eu nunca fiz TV. Não vai dar para mim, cara. Eu vou sair fora. Que isso, rapaz? Fica tranquilo aí. Isso aí é fácil. É só no início, o primeiro impacto. Depois tu vai acostumar, que nem melhor que fazer rádio. Sim. Ele me dizia. Eu digo: não, duvido. Não, é melhor que fazer rádio. E eu vou te deixar por último aí. Vou te deixar por último para te relaxar. Depois tu faz o teu teste. E eu fiquei, rapaz, na época eu via, tinha pessoal bem treinado, né? Que já tinha experiência de televisão. Eu, daí a pouco, eu saí de fininho. Eu digo: eu vou embora, eu não vou fazer. Eu me acovardei. Eu digo: eu não vou fazer teste nenhum, eu vou embora. Aí saí, fui para um trailer que tinha ali na avenida, ali, né? Eu pedi um lanche e tal, e o cara me ligava, né, no outro dia: vem cá, tio, tu te escapou. Pô, nem fazer o teste. Eu digo: não, deixa eu ficar no rádio, porque parece mentira, mas o rádio, tu cria cacuetes no rádio. Sim. Eu trabalhei com muita gente. Tem o famoso conchinha, né? Sim. Que o cara fala e bota a mão no não sei o que e tal, tem o conchinha. Às vezes o rádio, ninguém está te vendo, tu tem que passar a mão no nariz, ou tu quer tossir, tu fecha o microfone, tosse. Sim. Já na TV fica já bem mais imagem, difícil, mas né? já aparece. Imagem, se eu der uma tossida, de vez em quando eu dou uma tossida, aparece no ar. Isso aí é o natural, né? Mas e eu digo: não, é melhor eu ficar assim como eu estou no rádio, porque eu sempre tive paixão mesmo, foi pelo rádio. Não tenho nada contra a TV, até acho que a televisão é uma das maravilhas do mundo, né? Sim. Mas eu tô que nem aquele, como é do Chico Anísio, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, escondidinho aqui e tal. Ninguém me enxerga, ninguém está me vendo. Porque o rádio tem um fenômeno assim sensacional. O cara não te conhece, ele interpreta como tu seja o aquele que está te ouvindo, ele vê a voz, mas ele não sabe como é que tu é. Ele não sabe se tu é baixinho, se tu é magro, se tu é narigudo, se não é narigudo, se é branco, se é preto, o cara não sabe, ele gosta. Só vê a voz ali. Ele acostuma com a voz. Até teve um episódio que eu participei na época, eu trabalhava na RU, e a RU ainda é no 3º andar da Universidade Católica. Sim. E tinha um saudoso amigo, uma das melhores vozes que eu conheci aqui do Rádio FM, o Walter Antunes Braga Filho. O Braguinha, ele gravava para Alfa, né? E tinha um vozeirão lindíssimo, Alfa, FM Estéreo, Alfa. Era um vozeirão de Pelotas na época, a número 1, né? Que a Alfa foi a primeira FM aqui da cidade. E tinham as moças da universidade que foram lá para conhecer o Walter Braga. Sim. E eu vinha chegando, porque era o meu horário na RU, e o senhor é o Walter Braga e tal? Eu digo: não sou eu, sou o Cavalcante, eu trabalho aqui na Rádio Universidade e tal. Ele vai vir aqui, eu digo: vem, ele chega sempre em torno de 3 horas para fazer as gravações, ele deve estar chegando aí. Eu terminei de falar para as moças e o Braguinha entrou, né? Ele era bem baixinho, narigudo, e andava sempre com uma pastinha daquela 007. E ele passou e cumprimentou, disse: olá, tudo bem? Aquela voz pesada, né? E as gurias olharam, ele entrou no corredor, e as gurias olharam: é esse aí o Braguinha? Pela voz elas achavam que era um cara de 2 metros de altura, um cara grande. Então o rádio tem esse... As pessoas têm uma imagem. Mexe com o imaginário da pessoa, né? Sim. Mexe com o imaginário. Diz: pô, como é que esse cara às vezes nos conhece pessoalmente? Pá, cara, eu pensei que tu era completamente diferente. Eu agora mesmo emagreci muitos quilos, né? Eu perdi quase 30 quilos, até devido a problemas de coluna e saúde e tal, eu tive que baixar a bolinha. Mas eu era bem mais gordo. Sim. Eu cheguei a pesar 110 quilos. Hoje peso 86, 87. Né?
E eu era gordão, o cara olhava, que o radialista geralmente é gordo, tu já observou isso aí? Sim, São sim. raras exceções, porque a gente trabalha sentado, né? Isso. Trabalha muito com a cabeça e pouco com o corpo. É verdade. E aí, como o cara trabalha tenso, muitos profissionais do rádio, hein, Birinha? Descarrego no alimento, né? Sim. Eu tomo uma Coca-Cola, como um cachorro quente. O Birinho aqui, eu acho que come de meia em meia hora ele está comendo uma coisa. O Birinho Certo. aqui. Vocês, quando vir aqui conhecer o Birinha, vocês vão ver que é uma bola. Né? O Birinha não come para viver, ele vive para comer. Ele diz que senão a cabeça dele não funciona. Não funciona, os noronhos não falam, não funciona. Eu vou dizer os noronhos, viu, Birinha? Não, mas é amigo nosso aí. Esse aí o apelido dele aí que o pessoal dava é Valmete. Porque realmente. É pau para toda obra. Ele se vira nos 30, né? Birinha é antenista. O pessoal pergunta assim, que o Birinha vive numa antena? Birinha é antenista, né? E o Birinha é um grande profissional e também está sempre se virando. E um amante da radiodifusão também. Sim, gosta muito de comunicação, né? Ele lá na Lagoa, ele comunica lá na Lagoa. E tem o fã-clube dele lá, o Birinha. Tem uma vinheta até bonita dele que ele fala isso e tal, Birinha na comunicação. Ele faz o mise-en-scène dele lá, né? E o pessoal gosta lá de ouvir o Birinha. Também nativo do Laranjal, né? O Birinha nasceu e se criou e mora até hoje lá na praia. Não existe alguém que não conheça o Birinha lá, né? Todo mundo sabe, o Birinha que está devendo no boteco, o Birinha que... o Birinha que... O Birinha tá dando risada lá. E não é de bebida ele, né? Não. Só toma água e Coca-Cola. Fã da Coca-Cola. Radialista que, nesses 40 anos aí, radialista que não bebe são raros. Sim. Raros mesmo. Eu conheço pouquíssimos, dá para contar nos dedos. Olha que eu trabalhei com muita gente. Eu momentaneamente estou devido à saúde, né? Estou bem devagar, mas eu gostava de uma cervejinha no final de tarde. O cara saía da rádio, vou dar uma relaxada. Tomava uma cervejinha gelada, batia um papo descontraído com os amigos no bar. Como diz o Zequinha, mesa de bar, né? Claro. É uma lição de democracia, né? Tem uma música até que acho que é da Alcione. E a gente tinha aquele hábito, aí também vai pegando mais massa. Sim. Mas agora, assim, esporadicamente, num churrasquinho de amigos e tal, a gente se reúne para tocar um violão, para tomar uma cervejinha, mas muito devagar. Mas o pessoal de rádio, principalmente da antiga, gostava de um traguinho que não era fácil. A gente chegou a fazer também, em algumas rádios, a gente fazia a transmissão de um armazém, de um bar, a gente fazia de uma lancheria, a gente fazia também o programa da UPACAF, e foi o UPACAB anterior, a gente fazia dentro do bairro. A gente fazia a transmissão. Quando era para rádio, era transmissão via telefone, que ainda é, entendeu? Via telefone. Hoje a própria internet te dá tu pode fazer através do computador, né? Faz direto. Faz direto. Tu tinha que montar, tu tinha que ter uma mesa que ligava no telefone e tu fazia a transmissão direto. Então nós levava músico, fazia assim, uma tarde assim, ao vivo, de um local, num bairro, a gente fazia isso também, né? Nós tínhamos uma turma assim, que era aqui do Cruz de Malta, dos encontros aqui no Cruz de Malta, extinto, né? Que não existe mais o Cruz de Malta. E ali era tipo bate-horário, no mesmo bate-bar, no mesmo bate-canal. Ali para ir comer um croquete, né? Bater um papo, tomar uma cervejinha, falar sobre futebol, sobre política. Infelizmente, da minha época, a grande maioria já não está mais aqui nesse plano, né? Já fazem parte do outro lado. João Carlos Quinope, Paulo Teixeira Ribeiro, Mário Antônio, Mário era cadeira cativa sempre, Mário Antônio, Moacir Ruiz, Jarazamil. Sim. Jarazamil, para te falar, o Jarazamil Mário Jorge era funcionário cedido pela prefeitura para o PACAB na época. Sim. Foi um grande companheiro nosso aí, né? E nos dá saudade aí do grande profissional aí, trabalhava com a gente de manhã e de tarde ele exercia a função na rádio, né?
O Jaras Amil era um baita parceirão nosso. Nazul aí. Ferreira Isso. também. Pô, o cara vai lembrando esses dias. Luiz Marques. Luiz Marques também. também era outro, cadeira cativa. Isso. Não, Muita tinha gente, muita muitos gente amigos. que... Franco Barreto, Isso. ali no Pássaro Azul, ali Tem outro que é do Neri- esporte, Neri Barros Fernando, também. eu não me lembro o nome dele, é Fernando, era do Diário Popular. Fernando também. Cunha. Fernando Cunha, que também. Era né? professor do Gonzaga também. Isso também, entendeu? Vários Diretor profissionais de que se esportes. foram. O Mortosa, Mortosa foi presidente do sindicato Isso. durante muitos dos anos. dos radialistas, né? foi um dos fundadores da Rádio Com, né, Sim. também. São vários aí. Foi meu operador na Tupanci. Isso, na época, isso. o Mortosa era o operador. Não, se Pô, tem contar uma turma muito história aí. grande que esses dias nós estávamos, o Valdir, contando, entre amigos assim, Sim, que nós lembramos 43. sim. Pô, eu digo, rapaz, tá faltando nós aí, daqui a pouco o homem faz a chamada. E nós vamos Saraivinha, ter que ir. Saraivinha, Saraivinha também, que era também. tradicional lá da Rádio Sim. Cultura. O Charles também. Charles trabalhou. Saraiva também. Charles Saraiva. Que foi vereador em Rio Grande. Foi. Agora há pouco ele foi eleito e pegou Covid, né? Tem- Ah, também. Sim, Começou não. fazendo mesa e depois Sérgio Abraão. Sérgio Abrão. Também, muita gente. Muita gente que se foi aí, gente profissional aí. E nós temos que agradecer ao nosso grande arquiteto do universo, né, por nos permitir ficar mais um tempo aqui nesse mundo maravilhoso, né? Nesse mundo maravilhoso, porque a gente vai fazendo amizades e mesmo que quem é espírita tenha um pensamento divergente, nós nos apegamos às coisas. Sim. Eu não sou muito apegado no lado material, né? Mas a gente se apega aos filhos, para quem tem netos, Sim. se apega aos netos, às noras, à esposa. Os pais eu já não tenho mais, né? Aqui nesse plano. Meu pai e a minha mãe já são falecidos, mas a gente lembra diariamente, né? Parece uma Sim, coisa sim. assim, todo dia às vezes tu senta, tu tá meditando, tá pensando, sempre vem a lembrança das pai, coisas boas, das né, coisas que acontecia boas, de da pai, tua mãe infância. e tal, mas a vontade de Deus é Sim. soberana, né? Claro, todos nós vamos passar por Todos esse plano. nós vamos passar por esse plano. Eu espero que demore um pouquinho. Tu, Não, eu quero que fique muito mais tempo. Né? Não, também, né? A gente não é eterno, depois Que deixa a gente viver mais um chega pouco. uma certa idade, começa ai que dor, né? E aí É verdade. tu vai, aí toma um remédio, já tem que tomar outro remédio. Depois dos 60 anos, a coisa começa a pretear. Eu mesmo fui obrigado a emagrecer, problemas de coluna, né? Sim, sim. Eu andei muitos anos de motocicleta, andei de moto muitos anos. Acho que isso aí foi também um agravante. E eu estava muito pesado. Então, segundo o meu médico, disse que eu estava quase com a selva amazônica na coluna. Tinha 3 bicos de papagaio. E com o peso contrai a coluna. Sim. Rapaz, eu me atacava que se caísse a chave do carro no chão, eu não conseguia me baixar para pegar. Aí meta injeção de Voltaren, acho que é Voltaren, e tal, eu digo, pá, aí eu vou ter que me caprichar. Parei, emagreci, aliviou. Só se eu fizer alguma força, levantar alguma coisa mais pesada, é que ela dá uma... Sim. Mas do contrário, graças a Deus, né, desse mal já faz uns bons meses que eu não tomo essa injeção, não tomo remédio para dor, porque dor é uma coisa horrível para qualquer ser humano. E uma das coisas que existia naquela época mais antiga, aí, eu falei no Saraivinha. Saraivinha fazia programa, a Cultura tinha um auditório, né, que fazia durante o finalzinho de tarde, levava músico, levava, né, várias... Artista tinha um tipo de um teatro apresentação que aparecia, né? Feira de calouro, também muita coisa acontecia assim, né? na cultura que era tradicional hoje, né? Uma pena que está fora do ar aí, né? É verdade. Pô, aquela rádio tinha uma audiência fabulosa, né? Eu trabalhei por 3 vezes lá, fiz o programa Cenário Brasileiro.
depois fiz Cultura à Noite e fiz programa J Cavalcante, por 3 vezes que eu... E, pô, que rádio que era ouvida, rapaz? Tu não parava o telefone, era constante, telefone direto. O cara passava mais no telefone do que fazendo locução. Sim. E não sei, foi erro de administração, não sei o que houve, né? Também tem o que eu falei há pouco tempo, porque às vezes você conhece um lado da moeda, é bom conhecer os dois, eu conheço os dois. Hoje, né, mesmo pagando pouco, o compromisso tem que ser cumprido, né? Você tem um locutor, um operador, um cara da gravadora, tem um repórter, tem o pessoal do escritório, tem o discotecário, tem essas emissoras maiores, né? Então o custo se torna meio elevado e se tu não tem faturamento suficiente, tu é obrigado a cortar, né? Cortar a despesa. E aí surge o temido desemprego, né? Todo mundo tem essa dívida, né? Quantas rádios aqui em Pelotas a Cultura fechou? Sim. A 99 foi vendida para o Grupo Sinodal lá de Novo Hamburgo. A RCC... Né, a informação que a Pelotense estaria fechando no dia 31, claro, a gente não tem assim, informação que a gente vê de boca, as pessoas falarem. Mas né? já eu tenho colegas de rádio que disseram que já foram comunicados, já tiveram um aviso prévio, né, que vão até o dia 30 só. O ano passado também teve uma leva de excelentes profissionais lá da Rádio Pelotense que acabaram sendo demitidos, né? Inclusive fechou até o esporte lá da Pelotense. Isso, já tinha fechado já o ano passado. Tinha fechado. E isso aí é ruim, né? Para quem trabalha na área é ruim. Sim. Porque nós costumamos falar, quem é da área, o Valdir sabe, o rádio é popular isso, né? Não quer que seja a regra. A rádio é uma cachaça, o pessoal diz. Por quê? Porque o cara que é acostumado a beber aperitivo, cachaça, ele não fica sem tomar um aperitivo. E o cara que é do rádio não fica sem fazer rádio. Se sente um peixe fora da água. O cara, que saudade do rádio. E quando a gente é convidado, como agora, com o Valdir, para vir conversar um pouco, estou falando pra caramba, né? E eu vou te dizer... Ele está me pagando por palavra. Depois eu te passo o cachê, viu? Então a gente começa a conversar e o gosto pela coisa, né? E a emoção do momento, de bater um papo, é fabuloso. Mas o programa tem horário, né? Então a gente já está encerrando aí o nosso programa, o programa UPACAF e a Comunidade. Nós teríamos muito assunto. Nós levaríamos uma tarde conversando sobre isso. Sobre as gafes do rádio. Tem um monte de coisa aí que dá para se falar aí. Outra hora aí o Cavalcante vai estar aqui nessa bancada aí. A gente vai continuar esse papo aí que é gostoso de falar. Quem é do meio de comunicação gosta de falar. Exatamente. Gosta de falar o que aconteceu, porque a gente já passou muita informação aí para você que não conhecia como funcionava o meio de comunicação aí. Para te despedir, que está chegando mais um final. Em primeiro lugar, quero te agradecer a oportunidade, também agradecer aos telespectadores por me aturarem até esse momento, né? Por me acompanharem até esse momento. E foi para mim um prazer muito grande, é uma satisfação, uma honra muito grande participar do programa da comunidade, da UPACAF, aqui na TV comunitária. E sempre que puder e for convidado, estarei aqui para bater aquele papo bacana com todos os amigos, né, que acompanham na telinha o trabalho que vem sendo feito arduamente, né, pelo pessoal aqui, empenhadamente, pelo pessoal que briga para fazer essa televisão comunitária. E um pedido que eu tenho de encerramento a fazer aos empresários aqui de Pelotas: apostem no trabalho comunitário. O trabalho comunitário já está dizendo, né, ele é um trabalho voltado à comunidade, voltado aqui o UPACAF aos bairros, às favelas, às comunidades, associações comunitárias de amigos dos bairros. E aqui vocês vão ter sempre vez e voz. E aos empresários, que nós dependemos do apoio dos empresários para manter o trabalho. Também aplique na rádio comunitária, é bem mais em conta do que aplicar, não quer dizer que não aplique nas grandes empresas, mas divide um pouquinho.
dá 80% para as empresas e dá 20% para manter o trabalho comunitário. Um abraço a todos e muito obrigado. E a gente encerra por aqui. No próximo sábado a gente volta com mais um programa UPACAF e a Comunidade.